Ao longo deste culto, nós lemos vários textos da Bíblia, contando com a sua participação. Bíblia essa inspirada pelo Deus eterno, que nos conhece profundamente. Eu vou usar essa frase no singular, que me conhece profundamente. Eu vou aplicar a você, que conhece você profundamente. Cada linha desta palavra, quando chega ao nosso coração, responde a um anseio nosso, que nem sempre nós mesmos conseguimos desenhar. Mas aquele que nos conhece profundamente sabe o que acontece conosco. Lemos, por exemplo, parte do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, que se encontrava numa condição de muita dificuldade. Ele era um israelita, e parte do seu povo, depois de uma grande devastação na capital Jerusalém, no ano 586 a.C., foi para o exílio. Um pouco antes, ele já tinha ido, porque as deportações foram em levas. Chegando no exílio, Deus disse: agora você vai pregar. E deu a ele uma série de visões totalmente divinas. E uma delas, nessa visão, o Deus eterno levou a um cemitério, onde só havia esqueletos. E Deus disse: eu sei que é assim que você está se sentindo, morto no cemitério. É assim que o meu povo, o povo de Israel, está se sentindo no deserto. Mas olha bem, Ezequiel, foi uma visão. Ele olhou bem, e aí ele viu que os esqueletos do cemitério, é uma visão, quero reforçar isso, começaram a ter vida. O osso recebendo músculo, músculo recebendo pele, e a vida voltando completamente à existência. E o texto diz então que todo aquele, toda aquela que se encontrando por alguma situação assim, morto, sem alegria de viver, sem força para viver, como se nada mais importasse, afundado no mais completo desânimo, ele diz: olha, eu vou soprar o fôlego da vida, e você vai voltar a viver. Isto é, a vida será novamente de muitas cores, como lerei no final desta mensagem. Lemos um outro texto, no mesmo contexto, em que de novo o povo de Israel, por única e exclusiva culpa e responsabilidade sua, estava no exílio, esse mesmo exílio. E essa história tem um início muito anterior, porque primeiramente Abraão saiu do Iraque, chegou à terra de Israel, e uma vez estando ali, recebeu uma promessa de que os filhos dele, os netos e todos que viessem depois, encheriam a terra e abençoariam toda a humanidade. Mas nem sempre as promessas de Deus nós vemos se realizar. E de fato, muitos eventos se sucederam. Muitos eventos se sucederam. E esta família foi para o Egito e lá foi escravizada pelos egípcios.
Mas a promessa estava lá. Como é que um povo escravizado vai abençoar? Como é que uma família colocada no degredo vai inspirar? Mas a promessa foi feita lá por volta do ano 1900 a.C. A promessa estava de pé. Porque todas as promessas de Deus jamais caem. Sempre estão de pé. Para mim, para você também. E no ano 1446, portanto, praticamente 5 séculos depois, com tudo de inadequado acontecendo, com tudo dizendo que aquela promessa está apagada, deletada, não existe mais. Um homem que morava no deserto, um homem, embora criado no Egito como um príncipe, agora é o empregado do seu sogro. Um homem cujo trabalho, ele que tinha o conhecimento de filosofia, matemática, astronomia, era agora cuidar de bois e vacas. Deus diz a esse camarada chamado tirado das águas: volte para o Egito, de onde tinha fugido, porque tinha feito algo que não devia fazer, tinha cometido um crime. Volta para o Egito. Volta para o Egito. Que a promessa estava de pé, aquele povo descendente de Abraão era para abençoar toda a humanidade, mas agora estava escravo, gemendo na escravidão, e Moisés vai. E pelo poder de Deus, eu sei que aqui tem muitos militares, talvez na maior campanha militar de toda a história da humanidade, sem que ele disparasse, nem havia fuzil, né? Um tiro sequer, não tinha marinha, não tinha corpo de oficiais da marinha. Moisés e o poder de Deus. Vai, Moisés, vai, porque eu vou tirar o povo. Mas, Senhor, não é possível. O Senhor sabe que o Egito é poderoso. É o maior império da terra. Construiu aquelas pirâmides maravilhosas. Tem uma medicina avançadíssima, que todo mundo quer morar lá. Tem uma agricultura extraordinária, apesar do deserto. Tem aquele rio extraordinário, que dá água e comida para todos. Vá, Moisés, tira o meu povo de lá. E Moisés foi. E o texto que nós lemos diz isso, que tudo o que aconteceu foi detalhadamente providenciado pelo marechal, Deus eterno, e tudo se realizou, tudo aconteceu. E aí o texto bíblico que nós lemos diz o seguinte: durante a viagem, saindo do Egito, vindo de novo para Israel, pelo deserto do Sinai, o Deus eterno ia com eles. De dia, o Deus eterno seguia numa coluna de nuvem. De noite, ele os acompanhava numa coluna de fogo que iluminava o caminho. Eles viajavam de dia e de noite. Durante o dia, a coluna de nuvem nunca se afastou deles. Durante a noite, a coluna de fogo esteve sempre presente. Eles chegaram onde Deus disse que eles iriam chegar. Porque quando Deus diz que vamos chegar a um lugar, não importa o mar, não importa o ar, não importa a terra, nós chegaremos lá, Ele nos levará até lá. Mas esse povo era, talvez como nós somos, né? Duros na queda. Esse povo era duro na queda. Deus deu um monte de instruções de como devia esse povo proceder, mas ele dizia: eu sei o que é melhor para mim. Já ouviram essa frase em algum lugar? E, de novo, esse povo pagou um alto preço e voltou para o exílio, aquele que me referi no livro de Ezequiel. Então, nós ouvimos de novo Deus dizendo: olha, vocês são meus filhos. Nós lemos esse texto aqui. Filhos que amei. Vocês são descendentes do meu amigo Abraão. Isso aqui é no século VI a.C.
E Abraão recebeu a promessa no século 20 antes de Cristo. O tempo, como lidar com o tempo da bênção de Deus é um desafio para cada um de nós. Eu chamei vocês para perto. Não tenham medo, ouvimos agora, pois eu estou ao seu lado. Não desanimem, pois amo vocês. Comigo vocês serão fortes. Eu os ajudarei. Contem comigo, porque eu os sustentarei. Deus conhecia aquele povo. Deus nos conhece a cada um. Houve um gênio recente chamado Gilbert Keith Chesterton, ou G.K. Chesterton, como é conhecido em inglês. E um dia fizeram uma entrevista com ele e perguntaram: qual é o problema do mundo? Qual é o problema do mundo? Ele respondeu: sou eu. Depois publicou um livro com esse título: qual é o problema do mundo? Sou eu. Esses textos que eu acabei de mostrar indicam claramente isto. Porque nós tendemos a dizer assim: o nosso mundo está assim por a razão A, B, C ou D. A nossa pátria está assim pela razão A, B, C ou D. A nossa família está assim por uma razão A, B, C ou D. Os outros são o problema. Ao ponto de um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre diz que os outros, ele colocou no singular, eu estou aqui colocando no plural, os outros são o inferno. Não. Nós somos o problema. E houve um outro gênio. Realmente eu uso com reverência essa palavra, chamado Paulo. Eu quero ler, não preciso me alongar, nem explicar, porque a clareza dele é como um rio cristalino, um mar de águas azuladas. Escreveu ele aos Romanos, no primeiro século de nossa era, capítulo 12. Lembrem-se sempre da compaixão do Deus eterno para vocês. Conservem firme no coração essa compaixão, tendo como propósito a cada dia viver de um modo digno, que é o modo que o Deus eterno espera de todos nós. Não permitam, por isso, que as pessoas determinem como vocês devem viver. Ao contrário, deixem que o Deus eterno mude as suas mentes, para que possam viver de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é boa, prazerosa e perfeita. Não pensem que alcançaram a perfeição, porque não a alcançaram. Vocês não são melhores do que ninguém. Sejam humildes, sejam gratos por tudo que o Deus eterno lhes tem concedido. Em nome de Jesus, peço-lhes que entre vocês ninguém se considere mais importante que os outros. Ele prossegue, eu vou a alguns versos adiante. Amem com sinceridade. Afastem-se do mal e agarrem-se ao bem. Sejam fraternais nos seus relacionamentos. Pensem mais nos outros e menos em si mesmos. Façam tudo com entusiasmo, porque estão servindo ao Deus eterno, que a esperança lhes dê alegria para viver. E ele prossegue belíssimamente bem neste texto. É a última linha
desse capítulo diz assim: não permitam que o mal vença vocês. Ao contrário, vençam o mal praticando o bem. Estou certo em dizer que o Deus que inspirou essa palavra me conhece? Como é que nós resolvemos as nossas dificuldades? Do nosso jeito. E quando resolvemos as nossas dificuldades do nosso jeito, o resultado é mais dificuldade. Mas quando resolvemos as nossas dificuldades do jeito fácil de Deus, nós colhemos vitórias. Não, mas isso não faz muito sentido. Eu digo que faz sentido, porque quem diz isso não sou eu. Deixem que o Deus eterno mude as suas mentes para que possam viver de acordo com a vontade dele, que é boa, prazerosa e perfeita. Eu quero sublinhar, então, que nós temos o privilégio de ser amados pelo Deus eterno, que nos considera como Abraão, isto é, como amigos. E esse privilégio que ele nos deu, ele nos ensina como viver. Mas eu sei. Sabe? Eu não sei. Então, por isso eu oro, você ora, por isso nós buscamos o modo de Deus agir, para, vendo como Ele age, nós então agirmos. Porque o problema do mundo sou eu. Quando eu assumo esse princípio, as coisas todas fluem. Mas quando eu afirmo também que eu sou o problema do mundo, esse mesmo Deus maravilhoso entendeu que eu não seria capaz de sozinho nem sequer me entender. Então ele tomou uma providência extrema. Além de nos dar a sua palavra, ele nos deu a sua própria vida. Você pode buscar em toda a história do pensamento religioso, você não encontra nenhum Deus que morreu em lugar dos seus fiéis. Nenhum. Só um. Foi o Deus eterno na pessoa de Jesus Cristo. Então ele disse, olha, está no evangelho que vocês ganharam agora há pouco lá. O evangelho de João. Ele diz assim, no capítulo 6, se vocês entenderem o sacrifício que eu fiz na cruz em seu lugar e me receberem como seu Salvador, você terá alegria de viver. Abraão estava em Ur dos Caldeus, sem saber o que fazer da vida, adorando a divindades criadas pelo ser humano. O Deus eterno apareceu a ele e disse, eu quero abençoar a sua família, para que você possa abençoar toda a humanidade. 2000 anos antes de Cristo. E no ano 33 da era de Cristo, essa promessa chegou ao seu ponto final. Quando um descendente de Abraão, Jesus de Nazaré, foi morto na cruz, injustamente assassinado na cruz, contra inclusive as próprias leis em vigor. Ele disse, meu filho querido, a quem tanto amo, está morrendo, para que vocês possam sair do vale de ossos secos, do cemitério que se encontram, do exílio onde se acham, para uma vida que vale a pena, porque eu quero
que a sua vida vale a pena. É por isso que a Bíblia é uma declaração de amor. Uma declaração de amor do Deus eterno para comigo. Eu sou muito feliz. Porque eu sou amado por Deus. E todo aquele que reconhece que é amado por Deus é feliz. Tem problemas? Ah, quem não tem? Todos nós temos, faz parte da nossa condição humana. Mas não é essa condição humana que determina o nosso jeito de ser. É o amor de Deus. Isso se aplica à nossa vida pessoal, se aplica à nossa vida em casa, se aplica à nossa vida no trabalho, se aplica à nossa vida como nação. Porque eu e você, sem o amor de Deus, somos esqueletos abandonados num deserto no vale. Mas quando o amor de Deus nos toma, Ele nos leva, seja por desertos, seja por mares, para que aquele propósito, Abraão, eu quero abençoar, através de você e seus descendentes, Jesus Cristo incluído, todos os habitantes da terra. Jesus, numa de suas orações extraordinárias, nesse mesmo Evangelho de João, já mencionado, ele disse: eu oro por vocês, estão me ouvindo aqui, ele falando lá, eu oro pelos meus seguidores mais perto, aqueles mais distantes, e oro por aqueles que um dia vão crer em mim. Jesus orou por mim. Jesus ora por você. Essa é a grande escolha da nossa vida. Seguir sozinho é uma hipótese, ou nos deixar guiar, como ouvimos belamente agora há pouco. Eu vou até pedir que cante de novo, Nos Guiará, que essa música é demais, não é verdade? Letra e música completas. Meu convite é este. Leia a Bíblia. Um livro genial, simples, fácil. Todo mundo pode entender, qualquer pessoa pode entender. Hoje tinha uma menininha de 8 anos aqui no culto da manhã, com um livrão dessa grossura, 8 anos de idade, lendo Harry Potter. Eu disse, legal, então você já pode ler a Bíblia. Não é? Porque a Bíblia é mais simples do que Harry Potter. E é claro, tão bom quanto Harry Potter, que nunca li, então acho que é muito melhor do que Harry Potter. Leia a Bíblia. Você vai ver que toda a sabedoria de Deus está na sua palma da mão. Leia no celular, leia em papel, leia onde for. Uma versão que você entenda. Ele me conhece. E se você continuar lendo, de onde você começar, vai entender que o amor dele foi tão visceral que morreu em seu lugar, para que você tivesse vida e vida transbordante. Então, leio como conclusão este poema que a autora disse para eu não dizer que era dela. Então, eu não vou dizer que esse poema é da comandante Silvia, tá bem? Vocês não ouviram isso, Mas olha a beleza dessa letra, tanto do ponto de vista estético, quanto do conteúdo à luz que eu acabei de dizer. Se dos olhos te caírem as vendas, verás que piores vírus são os que o mundo alimenta. Egoísmo, vaidade, contendas, são pandemias da era presente, de uma humanidade descrente, do maior valor permanente que está nos céus, e é a própria semente. Transformar é a ação do momento, fazer da viagem interior um fomento, e da fé o mais rico alimento. Este
pode ser o impulso que falta para a decisão que respalda a mudança de um fim para novo começo. Chega de tanto tropeço. Se encontras um rumo são, sai do velho padrão. Nada será em vão se olhares com amor para ti e para o irmão, com fé e humildade, a diferença podes fazer. Pintando de verde e amarelo o lado sem cor do irmão, e de azul e branco, alma cinzenta sem chão, mostrando no teu viver a pátria que podemos ser, transbordando na face e no peito o grande amor de Jesus. É uma síntese de todo este culto, está aqui nesse muito breve poema que acabo de ler, e que nos convida a todos a amar com sinceridade, a nos afastar do mal e nos agarrar ao bem, a sermos fraternais nos nossos relacionamentos, em pensarmos mais nos outros e menos em nós mesmos, a fazer tudo com entusiasmo, porque feito como servindo ao Deus eterno, de tal modo que a esperança lhes dê alegria para viver. É uma oração. Que a tribulação seja suportada com paciência, que a oração seja constante. Ajudem as pessoas em suas necessidades, sejam hospitaleiros, abençoe os que procuram lhes fazer o mal, queiram o bem deles, não lhes desejam o mal. Alegre-se com os que estão alegres, chorem com os que estão tristes, vivam em harmonia o que se consegue com humildade, sejam solidários com os pobres, não se vejam como sábios, como se os outros fossem ignorantes. Se alguém lhes fez mal, não se vinguem. Façam tudo o que puderem para que haja paz entre todos. Não façam justiça com as próprias mãos quando os atacarem. Entreguem o problema ao Deus eterno em obediência ao que Ele nos ensina. Não permitam que o mal vença vocês, ao contrário, vençam o mal com o bem. Lembrem-se sempre da compaixão do Deus eterno para vocês, aquele que morreu no seu lugar, no nosso lugar. E conservem firme no coração essa compaixão, tendo como propósito a cada dia viver de um modo digno, que é o que Deus eterno espera de mim e de você. E a pergunta é essa: quem nos guia? A belíssima palavra de Deus? A maravilhosa graça de Jesus? Quem nos guia? É um convite. Vamos ouvir de novo então. Nos guiará. É uma promessa, é um convite, é um desafio. A letra traduz isso, o que Deus espera e nos oferece a cada um. Repito, quem guia a sua vida? Deixe que o Deus eterno, por meio do seu Espírito, guie a sua vida. Faça um teste, só uma semana. E você continuará nesse caminho o resto da sua vida.